Olá, bom dia! Hoje eu vou aqui fazer uma reflexão da palavra de Deus que está em Hebreus 4 e, como de costume, todos os dias eu faço de tudo para tirar esse tempo com Deus, para meditar na palavra de Deus, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você. Então vamos refletir junto comigo em Hebreus 4, a partir do verso 14. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós. Olha só, do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Por que será que Paulo precisou lembrar aqui aos hebreus, né? Fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Os judeus, eles tinham o costume de um sacerdote fazer o sacrifício pelo povo. E Jesus, ele não só fez isso uma vez morrendo na cruz por nós, ele tem um sacerdócio eterno, ou seja, ele é o representante da humanidade que está nos céus, sentado ao lado de Deus. Então, quando você pensar em Jesus, quando você pensar em correr para Jesus, quando você tiver necessidade de perdão, necessidade de misericórdia, necessidade de ser entendido, ser compreendido, você precisa correr para Jesus. Porque é Ele, o único sacerdote eterno, é o único, não vai ser ninguém aqui na terra que vai ter a capacidade de te representar diante de Deus. Jesus é o único que pode dizer assim: olha, Pai, eu sei exatamente tudo o que o meu servo está passando. Eu sei exatamente essa luta que ele está vivendo, porque eu fui tentado em tudo. Você acha que Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele só falou aquelas palavras? Transforma a pedra em pão, pula desse penhasco. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. O que não faltou foi tentação para Satanás mostrar para ele. Satanás mostrou para ele todos os reinos do mundo. Imagina só, Jesus vendo reinos do mundo, não é reinos do céu, reino celestial, não, reinos do mundo que ele tinha domínio sobre tudo. Ele mostrou cassino, ele mostrou boate, ele mostrou corrupção. E Jesus foi tentado em tudo e ele conseguiu vencer, ele venceu esse mundo daqui. O apóstolo Paulo enfatiza: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós fomos tentados, mas não pecou. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ter um representante da humanidade nos céus intercedendo por você agora, na sua dificuldade, na sua luta, você achando que tá sozinho, tá sozinha, você achando que tá tudo perdido, que Deus não tá olhando por você, que você só vê acusações do inimigo, você só vê situação adversa, mas o que você não vê é que Jesus está intercedendo por você. Ele sabe exatamente o que você está vivendo, ele sabe exatamente o que você está sentindo, ele sabe a sua fraqueza. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Você tem que chegar perto do trono divino, ele está disponível para você, Jesus deixou aberto para você. Você tem que correr para esse trono. Para quê? Para que eu vou correr para o trono? Onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça. Misericórdia e graça são duas coisas diferentes, mas que nós precisamos ter na nossa vida. Misericórdia é: Deus, não dá para mim a punição que eu mereço. Tem misericórdia de mim por causa de Jesus. Não dá para mim aquilo que eu mereço por ser pecador. Por causa de Jesus, me poupa de ser punido. Isso é misericórdia. E graça. Graça é o contrário. Graça diz assim: Deus, me dá tudo. Todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para mim, que eu não mereço. Por causa de Jesus, entendeu? Então são duas coisas que a gente tem que ter na nossa vida. Pedir para Deus o tempo todo, misericórdia e graça. Mas não é o trono divino, como está dizendo aqui, ó.
Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Nós precisamos chegar perto. Nós precisamos correr para o trono de Deus, do nosso Pai. Dizer, Pai, eu quero misericórdia. Eu quero que o Senhor não me castigue, porque eu mereço ser castigado. Mas por causa de Jesus, a culpa é de Jesus. Por causa de Jesus eu não vou ser castigado. E me dá graça. Eu quero tudo isso que Jesus conquistou, mesmo sem eu merecer. Até Jesus voltar para cumprir a obra dele, para terminar a obra dele da cruz, porque a cruz não foi o fim ainda vai chegar, o fim desse mundo, dessa era vai chegar e o reino de Deus vai se iniciar, mas até a volta de Jesus, nós estamos livres da culpa do pecado, por causa de Jesus. Nós que estamos unidos com Jesus, estamos livres da culpa do pecado. É certo que a gente tem a presença do pecado no nosso dia a dia, as consequências do pecado muitas vezes não sempre, e temos a influência do pecado, isso a gente tem. Mas a culpa não. Quando a gente está com Jesus, a gente não tem a culpa não. Então, tenha confiança. Se você diz, eu creio em Jesus, creia nisso aqui, ó. Creia na palavra de Deus, tenha confiança. Ele fala o tempo todo, tanto no 14 quanto no 16. Portanto, fiquemos firmes na fé. Entenda quem você serve, entenda quem é o seu sacerdote, o representante da humanidade, o Filho do Deus vivo, que está sentado ao lado de Deus, à direita de Deus. Ele é o nosso grande sacerdote poderoso. E no 16 ele fala, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. É essa a reflexão de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que Deus tenha ministrado em você, na sua vida, tá bom? Eu quero te agradecer por você ter assistido até aqui. Eu quero orar por você. Papai, muito obrigada, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que precisou, Senhor, ouvir, que precisa ter confiança para chegar no teu trono, para receber as duas principais coisas, que é a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Não porque nós merecemos, Senhor, mas porque Jesus conquistou no nosso lugar. Jesus venceu esse mundo e Ele é o nosso sacerdote, Senhor. Não é um sacerdote falho, não é um sacerdote simplesmente humano. É o nosso sacerdote, 100% Deus, 100% homem, que está nos representando, Senhor, e que é o nosso intercessor. Sem cessar, intercede por nós, Pai. Eu te agradeço por causa de Jesus. Muito obrigada por Jesus, Senhor, porque através dele nós podemos tudo e temos todas as coisas. Muito obrigada, Pai, por essa pessoa que viu até aqui esse vídeo. Abençoa a vida dela. Em nome de Jesus. Amém.